Aqui, o sistema Pinga Fogo de Comunicação, transmitindo para o bem, a verdade e a paz. Muito bem, para você, muito boa tarde. Que a paz do Senhor esteja contigo. Estamos chegando para mais um momento da oração, para a nossa oração de toda a tarde, aqui pela Rádio do Povo, pela Pinga Fogo FM. Muito obrigado você que está na audiência com a gente. É muito bom saber que você está aí, conosco, né? Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que certamente a gente leu bastante nesse final de semana. Para nós cristãos, um final de semana tão especial, o final de semana da Páscoa, né? Certamente você ouviu muito falar sobre esse versículo, esse verso, nesse final de semana que nós vivemos. Eu vou ler só a primeira parte contigo do que está escrito no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, o versículo 34, tá? Versículo 34. A nossa... Só a primeira parte aqui do versículo diz assim, ó. E disse Jesus: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Essa frase foi uma frase que me pegou nesse final de semana, sabe? Eu já ouvi inúmeras pregações, inúmeras mensagens. Eu já li inúmeras vezes no livro de Lucas essa passagem. E nos evangelhos também, cada um à sua maneira, falando sobre a passagem, o momento da crucificação de Jesus, o momento que Jesus era espancado, era agredido, era humilhado. E mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao desespero, mesmo em meio a tantas aflições vividas naquele momento, o mestre fala com o Pai e diz: Senhor, perdoa eles, Pai. Eles não sabem o que fazem. Eles estavam fazendo mal a Jesus. Eles estavam matando o Filho de Deus. Eles estavam crucificando o Messias tão aguardado. E ainda assim, Jesus disse: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. E eu te pergunto nessa tarde, meu amigo e minha amiga, que amor é esse? Que amor é esse? Se nos dias de hoje a gente é capaz de falar malcriações para uma pessoa que entrou com um carro na frente da gente no trânsito, às vezes a gente perde a paciência com alguém que não esperou a gente sair da vaga do estacionamento. A gente perde paciência com o vizinho que está ouvindo o som um pouco mais alto. A gente não tem paciência com a moça da fila do caixa do supermercado. A gente não tem amor ao próximo, a funcionária do posto de saúde, que às vezes a fila está demorada, a fila no banco. Às vezes nós, nosso pavio é curto. Ei, Jesus estava sendo morto. Jesus estava sendo pregado naquela cruz. E ainda assim, ele disse: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Que amor é esse? Será que nós aprendemos algo com isso? Será que nós tiramos alguma lição disso? Final de semana eu assisti mais uma vez aquele filme Paixão de Cristo. Dizem que muita gente chegou a passar mal assistindo aquele filme. Eu fui um deles. Eu não consigo, tem algumas cenas que eu não consigo ver. Tem algumas cenas que eu fecho o olho. Mas de saber que aquilo lá é só uma simulação, uma atuação. A vida real, eu acredito que foi ainda mais cruel do que aquilo tudo. Ainda mais cruel. E Jesus sofreu calado.
Jesus sofreu calado, ao ponto de pedir perdão a Deus em nome daqueles homens que estavam o maltratando. Mas sabe por quê? Porque tudo aquilo tinha um propósito no coração de Deus e no coração de Jesus. Jesus estava ciente do que ele estava passando. E ele estava, sim, pensando naqueles homens, naqueles soldados que estavam maltratando ele. Jesus estava ali dizendo para Deus, eles não sabem o que fazem. Jesus pensava naquele sumo sacerdote que o acusava também. Jesus pensava em Pôncio Pilatos, que lavou as mãos. Jesus pensava até em Barrabás, que foi solto para que ele pudesse ser preso e condenado. Jesus pensava em você. Jesus pensava em mim. Por isso que naquele momento, mesmo em meio ao momento de dor, de desespero, ele pediu que o Senhor perdoasse aquelas pessoas, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E depois que passou o momento, depois que Jesus morreu na cruz, aí todos puderam ver que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Naquele momento todos zombavam dele, diziam: ei, você não é o Filho de Deus? Então desce daí, cara. Desce dessa cruz. Você não é o bichão? Então desce. Eles zombavam de Jesus. Mas depois, eles puderam ver que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Ei, morte! Onde estás, morte? O Rei ressuscitou, morte. Ele venceu e venceu para sempre. A cruz não parou Jesus. A cruz, que era símbolo de maldição, só os malditos eram crucificados. Ei, a cruz virou símbolo da nossa fé, virou símbolo do nosso Senhor e Salvador. Eu ouvi nesse final de semana uma frase de um pregador que eu já tinha ouvido antes. Eu até anotei, porque essa frase é bem verdade. Ela diz assim, ó: Deus entregou Jesus, era o seu unigênito, era o seu único filho. Ele entregou Jesus para morrer por mim e para você. Sabe por quê? Deus aceitou ficar longe de Jesus por um pouco tempo. Sabe por quê? Porque Deus não aceita ficar longe de você por toda a eternidade. Ele aceitou ficar longe de Jesus durante um tempo, mas longe de você ele não aceita. Por isso que ele entregou o seu Filho amado para morrer no nosso lugar, para que eu e você pudéssemos voltar para casa, para que a gente possa voltar para a nossa casa, que é ao lado de Deus. Esse final de semana foi final de semana de celebrarmos o ponto maior do cristianismo, que é a morte, mas principalmente a ressurreição do nosso Senhor Jesus. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá o seu grande amor. A cruz não parou Jesus. A morte não parou Jesus. Porque o nosso Rei ressuscitou. E ele venceu. Para sempre. Para sempre. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor.